Saudação, querido irmão e irmã. Hoje é domingo, 15 de setembro. O Evangelho é segundo Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 35. Dia de Nossa Senhora das Dores. E assim encerramento do jubileu de Nossa Senhora das Dores, lá em Dores do Tuve e muitos outros lugares. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, enquanto caminha, conversa com os discípulos e faz perguntas. E faz uma pergunta fundamental. Ele quer saber o que o povo pensa sobre ele. Os discípulos foram sinceros e responderam. Uma resposta partilhada, coletiva. Alguns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, e outros ainda que és um dos profetas. Jesus deve até ter dado um sorriso e ficado admirado com as respostas. Ele foi comparado com os profetas, começando pela lista do maior deles, João Batista, Elias ou alguns dos profetas. Ele não parou aí. Ele queria saber a opinião deles, dos discípulos. E para vós, quem sou? Desta vez, Pedro se apresenta e responde sozinho e com rapidez. Não é uma resposta vazia, superficial. Pelo contrário, é uma resposta profunda, fruto da convivência e da experiência com o Mestre. Pedro falou aquilo que vinha de dentro e não da boca para fora. Jesus o elogia e diz que ele é feliz. Logo em seguida, Jesus fala do caminho, da ida para Jerusalém, do sofrimento, da cruz e da morte. Ao ouvir isso, Pedro chamou Jesus à parte e queria fazer com que ele mudasse de ideia. Pedro não gostou da ideia da cruz, estava cego, e Jesus continuou e o repreendeu logo depois do elogio. Chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. A profissão de fé de Pedro queria a dispensa da cruz. Mas não existe outro caminho. Não existe atalho. O caminho também é a cruz.